Olá, pessoal. Vou mostrar aqui como identificar números associados a pontos em uma reta numérica racional. Aqui a nossa reta numérica racional, né? O zero indicando o início, né? A origem da reta. Aqui para a direita os positivos e para a esquerda os negativos. Muito bem. Primeira coisa a observar é esses pontos aqui destacados são imagens geométricas, tá? E o que nós vamos fazer? Por exemplo, descobrir, detectar, né? Determinar qual é o número que está associado a este ponto A. Para isso, vamos analisar, observando aqui, que a unidade, olha aqui, de 0 a 1, né, é uma unidade, de 0 a menos 1 também uma unidade, e assim por diante. Que a unidade ela foi dividida, separada em partes iguais. Aqui a quantidade de partes, nós vamos contar, não é isso? Tanto para o lado positivo quanto para o negativo, estamos observando que a quantidade de partes dividida foi a mesma. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5 partes. O todo aqui, o inteiro, a unidade, foi dividido em 5 partes. Para a esquerda, observamos a mesma situação. Olha, 1, 2, 3, 4, 5 partes. Então, como se trata de números racionais, porque é reta numérica dos números racionais, então já se subentende fração, não é isso? Está subentendido que o número vai ser fracionário. Mesmo porque ele está entre o 0 e o 1, é uma parte do todo. Né? O outro aqui também, olha, entre o 0 e o menos 1, o C, né, o ponto C, entre o menos 1 e menos 2, não está exatamente em cima da unidade inteira. Logo, como já detectamos que a unidade foi dividida em 5 partes, isso quer dizer que vamos ter que escrever uma fraçãozinha. Né? A nossa barrazinha, vamos colocar aqui. Cadê? Vamos começar pelo ponto A. Qual é o número associado ao ponto A, aqui destacado? Vou fazer o nosso Azinho aqui para facilitar. Isso. Aí o ponto A. Vamos colocar o igual. E a nossa barrinha para já colocar o número referente ao ponto A. Já sabemos, são 5 partes em que o todo foi dividido. E então o denominador só pode ser 5, porque o denominador representa a quantidade de partes que o todo foi dividido. Agora é só contar aqui, a partir da origem, o zero, para a esquerda, que é onde está o ponto A, quantas partes nós temos. Vejamos aqui, 1, 2, 3 partes. Então, aqui no numerador, a gente põe a quantidade de partes que eu vou pegar do todo. Né? Logo, aí está o número referente ao ponto A, aqui destacado, é a fração 3/5. Muito bem. Vamos ao ponto B. Então, Bzinho aqui embaixo. Isso. Tá? Um B assim, bem... Né? É assim mesmo. Bom, novamente, são 5 partes. O inteiro foi dividido. A unidade inteira foi dividida em 5 partes. Não tem o que reclamar. O denominador é 5. Tá? Simples assim. 5. É só contar para a direita quantas partezinhas divisórias aqui, olha. Até chegar ao ponto B, apenas uma. Uma. Saindo do zero, já temos uma aqui. Então, essa é a quantidade de partes que vamos colocar no numerador. Uma parte. Portanto, aí está o número que corresponde, que está associado ao ponto B, é a fração 1/5. Temos ainda C. Vamos pela ordem aqui, né? Separar. C de casa. Isso. Nossa fraçãozinha. Muito bem. Já sei. Aqui a unidade foi separada em 5 partes iguais. O todo foi dividido em 5 partes. O denominador é 5. Não tenho o que reclamar aí ou dúvida. É só contar a quantidade de partes aqui, das divisórias, até chegar no ponto destacado, ponto C. Eu já sei que a unidade são 5, é 5/5. Cada pedaço é 1/5.
né? Porque foi dividido em 5, cada pedaço é 1/5. O todo é 5/5. Mas vejamos, 1, 2, 3, 4, 5. Até chegar no C, 6, 7. 7 partes. Então, o nosso numerador é 7. Aí está. O número que está associado ao ponto C é o número 7/5. É a fração 7/5. Falta ainda a letra D. Vamos colocar o D aqui na frente. Eu estou colocando o D minúsculo. Ele é maiúsculo lá. Vamos colocar maiúsculo mesmo. Isso. E nossa fraçãozinha, tá? Denominador é 5, né? Nós já sabemos, já contamos lá a quantidade de partes em que a unidade toda foi dividida. Então, continua sendo 5. E aí, o inteiro são 5/5. E vamos contar para a direita o que vai passando. Olha. Nós temos até aqui 5, mas vamos voltar do início lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 partes. Até chegar no ponto destacado D, eu vou pegar 9 partes. Tá? São 5/5, que é o inteiro aqui. Aí 6, 7, 8, 9. O 9zinho aqui em cima. Isso. Aí está o número que está associado ao ponto D, é a fração 9/5. Muito bem, já está aí identificado. Vejamos aqui uma outra situação. Olha só, agora nós temos a seguinte situação. Para identificar na reta numérica os seguintes números. Aqui eu já tenho os números determinados. Eu preciso agora que eles sejam identificados aqui na reta numérica. Em que posição esses números estão na reta numérica. Tá? Diferentemente da primeira lá, que já tínhamos os pontos destacados, iríamos determinar qual número estaria associado aos pontos. Aqui não, nós já temos o número. Aí vamos determinar em que posição eles estão na reta. Começando aqui pelo mais 9/4. E agora, como fazer isso? Observando o seguinte, a fração, já sabemos, o denominador representa a quantidade de vezes que o todo foi dividido. Como é positivo, então os números positivos estão aqui à direita do zero. Não é isso? 9/4, se eu fizer aqui a divisão de 9 para 4, vai dar um número decimal. Mas como é uma fração imprópria, o numerador sendo maior, então nós temos partes inteiras aqui. Ou seja, 9/4 são 2 inteiros e 1/9. É só dividir 8 para 4 dá 2 e ainda sobra 1/9. Então, vai ser um pouco aqui à direita do 2. Mas se o denominador já é 4, então nós temos que dividir cada unidade em 4 partes iguais. Né? Porque o denominador representa a quantidade de vezes em que o todo foi dividido. Como é 4, eu vou dividir, separar aqui cada unidade em 4 partes iguais. Vejamos aqui. 1, 2, 3, 4. Não ficou exatamente do mesmo tamanho, mas entende-se que seja do mesmo tamanho. A outra novamente. 1, 2, 3, 4. E assim segue. Tá? Vejamos. São 9 partes que eu vou contar. É para a direita. Eu tenho o todo, aqui são 4 partes, mais 4 partes dá 8 partes, mais uma 9. Pronto, ele vai estar nesse ponto aqui. Olha. Deixa eu frisar aqui. Isso, botar um pontinho lá em cima, para ficar mais simples. Aí está, neste ponto aqui, vai estar a fração 9/4. É só contar os 9, vai dar certinho aqui, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quartos. Tá? Se o inteiro, a unidade 0 a 1, foi dividido em 4 partes, cada parte é 1/4. Tá? De 1 a 2, claro, dividido em 4 partes também. Então, cada parte é 1/4. Logo, 9/4 nesse ponto. Vamos colocar aqui a fraçãozinha. Referente 9/4. Aí está. E agora vamos determinar em que ponto da reta dos números racionais vai estar o número menos 5/6. Neste caso, observe-se que a fração tem denominador diferente da anterior. Tá? 9/4, olha, denominador 4.
menos 5 sextos, o denominador 6. Ora, se o denominador é 6, isso está indicando o quê? Que a unidade, que é o todo, uma unidade, que é o todo, foi dividida em 6 partes iguais. Então, você faz essa divisão aqui a partir do zero para a esquerda, porque a fração é negativa, olha lá, é menos. Então, negativo está à esquerda do zero. Cada unidade dessas aqui você vai dividir em 6 partes. Mas observe, o numerador é menor do que o denominador. Então, é uma fração própria. Isso quer dizer que, ao dividir 5 para 6, o valor será menor que 1. Tá? Então, nós precisamos dividir, separar a unidade inteira somente do 0 ao 1. Não precisamos ultrapassar aqui, né, para a esquerda. São 6 partes, porque o denominador é 6. Então, vejamos aqui, pequenininho. Né? 1, 2, 3, 4. Não, ficou muito grande. É o espaço lá. Vejamos se eu ponho um pouquinho maior. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Prontinho, agora deu as 6 partes. Vamos contar isso. É 6 mesmo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. Pronto. Mas eu quero a fração 5 sextos. Então, se eu dividir a unidade em 6 partes, quer dizer que cada parte é 1 sexto. Basta contar até o 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Neste pontinho aqui está a minha fração menos 5 sextos, porque a esquerda é negativo. Tá? Aqui o menos 5 sexto. Tá? A setinha indicando aqui o ponto certinho. Isso. Meio borrado, mas é isso aí. Bom, como vocês observam, pessoal, aí não tem segredo, é só você efetuar a divisão da unidade inteira na quantidade que for o denominador. Né? No nosso caso aqui, 6, né? A gente separou em 6 partes. É só ir contando 1, 2, 3, 4, 5 e lá está identificado a posição da fração. Muito bem. É só isso, não tem constrangimento. Bom estudo para vocês e tchau, tchau.